Olá, meu nome é Emerson Tony Prado e nós estamos iniciando hoje uma playlist que eu quero contar dos livros que eu leio. É, Muitos amigos às vezes perguntam, mas que livro você está lendo? O que você mais gostou? Qual foi o melhor livro que você já leu na vida? E é justamente isso para a gente trocar ideias aqui, depois nos comentários, aqueles que assistirem o vídeo vão dizer, olha, mas o melhor livro que eu já li foi esse, foi aquele. Então eu quero fazer essa playlist com esses vídeos falando de livros que me impressionaram, livros que mudaram a minha vida, livros que de fato me causaram uma transformação. E eu não poderia deixar de iniciar a playlist contando sobre um livro, esse aqui, a Bíblia. Esse livro ele tem assim um poder de transformação nas pessoas. Ele é um livro de informação, ele é um livro de educação, ele é um livro de advertências, ele é um livro de lindas histórias, ele é um livro de esperança. Então, esse livro ele é realmente sensacional. Ele foi um livro, por exemplo, de cabeceira do nosso imperador Dom Pedro II. Homens cultos amam a Bíblia e pessoas simples também amam a Bíblia, gostam de ler a Bíblia. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Perceba uma coisa, um livro que faz um ser humano ter a atitude do Padre Kolbe. Quem foi o Padre Kolbe? O Padre Kolbe, ele era um polonês e ele viveu na Segunda Guerra Mundial. Ele foi inclusive martirizado no dia 14 de setembro de 1941. Ele estava preso desde o início do ano de 1941 em Auschwitz. E houve uma tentativa de fuga, houve algumas prisões e haveria agora uma execução. Os nazistas iriam executar algumas pessoas. Então foi que um homem começou a gritar e a clamar, dizendo que ele tinha mulher, ele tinha filhos e ele pedia pela vida, mas ele seria executado mesmo assim. Então o padre Kolbe se apresentou ao sargento Fritz, que comandava aquela execução, e disse que ele gostaria de fazer um pedido. E o sargento pergunta a ele qual o pedido seria. E ele diz, olha, eu quero morrer no lugar daquele homem ali, aquele que está clamando pela vida por sua família e seus filhos. Houve uma surpresa geral, mas o sargento aceitou. E então o padre Kolbe foi executado naquele dia juntamente com os demais, mas ele salvou a vida de um homem. O que faz um ser humano dar a sua vida por outro? Qual é o motivo? Eu vou dizer uma coisa, o motivo é o amor, evidentemente, mas é um amor que ele tomou conhecimento dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. E é por isso que eu estou te convidando hoje para que você troque algumas ideias aqui comigo, colocando seus comentários aí embaixo, para a gente poder prosseguir, inclusive, com a indicação de outros livros. A Bíblia, a maioria das pessoas, às vezes, não sabe como é a Bíblia, quais são suas divisões, quais são os seus temas. Então, eu gostaria de explicar isso hoje e dar um testemunho meu sobre essa questão. A Bíblia ela foi escrita num espaço de 1600 anos por 66 autores que não se contradisseram. Então isso já é um fato impressionante. Então nós não encontramos, se fazemos uma interpretação sistemática da Bíblia, nós não vamos encontrar ali contradições. Mas as pessoas se assustam com algumas histórias e algumas passagens de profecias. Então vamos fazer esse pequeno estudo aqui com vocês para a gente poder entender essa situação. A Bíblia é dividida em dois grupos de livros. Esses grupos de livros a gente dá o nome de cânon. Então, cânon
Cânon é a somatória de um número X de livros que as pessoas, num determinado momento, reconheceram como sendo livros inspirados por Deus, no caso da Bíblia. Então nós temos o Velho Testamento, que foi escrito, o último dos seus livros, 400 anos antes de Jesus Cristo, e nós temos o Novo Testamento, que são os livros que foram escritos depois de Jesus Cristo. O Velho Testamento ele também é chamado de escrituras hebraicas. Por que escrituras hebraicas? Porque o cânon do Velho Testamento, que se constitui as escrituras hebraicas, era aquele que Jesus lia, que eram lidos nas sinagogas, no templo, que eram aceitos pelos judeus no tempo de Jesus. Isso é uma das características só que eu estou dando aqui do cânon das escrituras hebraicas. Então, no cânon das escrituras hebraicas, nós temos basicamente 3 tipos de livros. Nós temos a Torá, eu vou explicar melhor sobre a Torá. Depois nós temos os livros históricos e livros poéticos. E nós temos também os livros de profecia. Para judeus, na verdade, os livros históricos também estavam incluídos naqueles primeiros livros, embora não se constituíssem a Torá. Eles eram um grupo de livros que eles tinham como livros inspirados, importantes saber daquelas histórias. Quando a gente lê também esses livros históricos, a gente compreende, situa melhor o que os livros proféticos nos revelam. Então vamos começar por esses 3 grupos. O primeiro grupo, a Torá, nós vamos ter os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles foram escritos por Moisés. Ainda que o primeiro livro da Bíblia, segundo os estudiosos, teria sido o livro de Jó, mas também escrito por Moisés, mas os 5 primeiros livros são aqueles livros da lei. O primeiro livro, que é Gênesis, ele conta sobre a criação e a queda e os primeiros patriarcas. Então vai contar lá a história de Noé, vai contar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, no primeiro livro. No segundo livro, já trata da história do Êxodo, que eles ficaram escravos, esse povo, depois de José, eles permaneceram escravos por cerca de 400 anos no Egito, e então ele sai, e agora a história é a história do Êxodo. E aí nós temos os livros de Levítico, Número e Deuteronômio, que são as leis que Deus dá para o seu povo, para que eles vivam. É interessante que ali há leis, não só a lei moral dos 10 mandamentos, mas as leis civis, as leis penais, as leis previdenciárias. Por exemplo, quando se fazia a colheita, só se passava a foice uma vez na colheita. Não se podia passar uma segunda, porque aquilo que não fosse colhido da primeira vez, as mulheres e os órfãos e as viúvas que vinham atrás, elas colhiam para o seu sustento. Então não havia miséria no meio daquele povo, porque eles tinham essas previsões. Então é muito interessante fazer esse tipo de leitura. Depois nós entramos na história dos livros históricos, na parte dos livros históricos, onde a gente fica sabendo como foi a história dos reis, antes dos reis e depois o que aconteceu, porque aí tem a história do exílio também, e nós vamos ver no livro de Esther, já praticamente no pós-exílio, Esdras, Neemias. Então são livros que tratam da história. Mas nós temos nesse grupo alguns livros que são poéticos. Então são os Salmos, são os Provérbios, né? Lamentação de Jeremias, Cantares. Cantares é um livro maravilhoso de um amor entre um homem e uma mulher, do rei e a sua sulamita. São poemas, os Salmos também são poemas lindíssimos. E finalmente nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos, eles se iniciam ali com Isaías e vão até Malaquias. São 4 livros chamados os grandes profetas, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e depois um grupo de livros
que se intitulam os 12, os hebreus chamam de os 12 judeus, e os cristãos costumam chamá-lo de os profetas menores. Então aí há as profecias que são dadas para o povo, que Deus dizendo, olha, não faça isso, faça aquilo, vai acontecer isso. Então Deus faz toda a demonstração de amor ao seu povo contando o futuro. O profeta Amós, por exemplo, chega a dizer em um determinado momento o seguinte, olha, Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos os profetas. E essas profecias, elas se aplicam até nos nossos dias. Há muitos acontecimentos que estão ocorrendo agora ou vão ocorrer no futuro. O livro de Daniel, por exemplo, é um livro fantástico de profecias que já aconteceram e outras que estão acontecendo hoje e vão acontecer. Então, agora aí nós temos uma diferença também entre os livros de profecias clássicas e apocalípticas. Os livros de profecia, das profecias clássicas, eles poderiam ou não acontecer, dependendo da reação do ser humano. Porém, os livros de profecia apocalíptica, eles são profecias que vão se cumprir, quer eu queira, quer não. Então você tem as profecias apocalípticas, um livro no Velho Testamento, que é o livro de Daniel, e um livro no Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Terminando então a parte do Velho Testamento, no Novo Testamento, são aqueles livros que os cristãos, num determinado momento, reconheceram que eram os livros inspirados e que o cristianismo deveria então obter os seus conhecimentos ali. O Novo Testamento ele se divide nos 4 evangelhos, um livro histórico que é o livro de Atos, as cartas do apóstolo Paulo e também de outros, e as cartas universais, e nós temos também o livro do Apocalipse, que são profecias que vão se cumprir, que já se cumpriram, independentemente da vontade humana ou não. Esse é um livro maravilhoso. Há pelo menos 3 métodos de interpretação desse livro. No futuro a gente pode ver isso aqui. É o método futurista, preterista e o historicista. Agora, os 4 evangelhos são as histórias de Jesus Cristo. Quer dizer, eles contam como foi a passagem de Jesus Cristo aqui nesse mundo. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus tem um propósito. Quando Mateus, que foi discípulo de Jesus, escreveu, ele na verdade está narrando para os judeus, para que os judeus aceitassem Jesus como o Messias prometido, porque no Velho Testamento havia inúmeras profecias que tratavam do Messias que viria, que tratam do Messias que para nós já veio e para os judeus ainda não. Então por isso que quando Mateus escreve, ele diz assim, para que se cumprisse a profecia. Essa frase é muito recorrente no livro. Quando eu vou para o Evangelho de Marcos, é a mesma história de Jesus, agora sobre a inspiração de Pedro, porque Marcos escreveu esse livro próximo a Pedro, eles estavam ali. E qual é a finalidade? Eles estão escrevendo para que os romanos, a cidade de Roma, recebesse essa história, que conhecesse essa história. Já Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Lucas, ele foi um médico, ele era um médico, ele se converteu juntamente com o apóstolo Paulo, então a influência de Paulo na narrativa desse evangelho é grande, e Lucas, ele fez pesquisa, então ele diz, eu fiz pesquisa e conversei com muita gente e o evangelho é esse. Finalmente o evangelho de João, que é um evangelho diferente dos 3 outros, em que ele escreve já no combate a uma heresia que havia surgido naquele tempo, que tirava de Jesus Cristo a sua humanidade, então, ou a sua divindade. Então João está dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele começa o evangelho já dessa forma. Depois nós temos um livro histórico, que é o livro de
Atos. Esse livro também foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. E aí nós temos variadas cartas de aconselhamento que servem para nós até hoje, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, são cartas teológicas. Romanos é uma carta teológica. E nós temos vários outros livros. Nós temos o livro de Hebreus, que trata muito do Velho Testamento, fazendo a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Finalmente, nós vamos ter o livro do Apocalipse. É um livro de profecia apocalíptica, portanto, usa muitos simbolismos. É um livro que vai se cumprir, está se cumprindo e já se cumpriu, quer o ser humano creia ou não. Então, há muita coisa. Agora, é necessário que a gente tenha um pouco desse conhecimento para seguir uma leitura de tal forma que a gente vai obtendo o conhecimento de um livro através de outro. Porque a Bíblia, ela se interpreta a si mesma. Que livro é esse que faz com que William Tyndale, por época da pré-reforma, ou na reforma protestante já, William Tyndale, ele vai traduzir a Bíblia para o inglês e ele vai se tornar um contrabandista de Bíblias, e por essa atividade, essa dedicação da sua vida, William Tyndale é queimado numa fogueira. Que livro é esse que motiva o Padre Kolbe e que livro é esse que motiva o William Tyndale e uma enormidade de pessoas que se encantaram com esse livro? Olha, eu te convido então, assim como eu tenho feito, que é a recomendação, a primeira recomendação aqui do canal é que você leia a Bíblia. E alguma pergunta, algum comentário, faz aí embaixo que a gente vai tratando mais profundamente desse assunto. Então, você curte aí o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Um abraço.